Olá, seres mais... Calma aí, pelo amor. Olá, seres mortais do planeta Terra. Tudo bem? Como vocês estão? Então, esse vídeo aqui é um vídeo, tô falando mais baixo porque assim é tarde da noite. Do nada me deu vontade de gravar ele. E senti no meu coração quando eu ia gravar, por algum motivo. Então, eu tô aqui pra falar que assim, é um tema, eu já falei muitas vezes que eu não queria que esse canal fosse exclusivo de filmes e séries. Eu queria que fosse de tudo, assim, um canal realmente que eu pudesse vir e contar de qualquer coisa que acontecesse na minha vida. Tipo, não sei o que, então aqui por mais que pegue mais visualizações, os vídeos que eu falo de filmes e séries, eu acho que visualizações não são tudo que você pode ter no canal. Então eu decidi vir e me abrir aqui com vocês um pouco sobre as coisas que têm acontecido na minha vida e que eu sinto de vir falar, assim. Esse ano eu entrei pro ensino médio e eu conheci muitas pessoas novas, isso é muito bom, de verdade. Eu conheci pessoas incríveis. Meu ciclo de amizades mudou. Se você for ver comparado com o ano passado, tá completamente diferente. Não tem uma pessoa que sobrou. Não tem uma pessoa que sobrou. Óbvio que eu ainda converso, mas assim, que eu tô ali, que eu ando, que eu faço tudo, tá completamente diferente. E a gente sempre tem essa mania de achar que é pra sempre. Seja um relacionamento, ou uma amizade, ou qualquer coisa, a gente sempre tem isso, tipo, nossa, vai durar para sempre, pro resto da vida, e vai ficar por isso mesmo. Mas não, eu não vejo isso necessariamente como algo ruim, mas assim, também não é algo bom. Mas enfim, o foco do vídeo é como que muitas das vezes a gente aceita as amizades, coisas que normalmente a gente não aceitaria. Por exemplo, de pessoas da nossa família. Eu não sei se você vai explicar muito bem, porque é parte do sono. Tô falando errado, né? Sono. E, tipo assim, é muito mais fácil você tolerar uma pessoa de fora do que uma pessoa da sua família. Isso é uma coisa que eu tenho refletido mais agora. Porque muitas vezes eu tô conversando com a minha mãe, com a minha família e eu falo, sei que não é com todo mundo, mas eu tenho essa liberdade pra falar, tipo, eu não me sinto confortável com isso. Eles escutam, na maioria das vezes não, mas eu tenho essa liberdade. Com amizades é um processo muito longo. Isso agora que eu realmente tô conseguindo começar a falar não pra algumas certas coisas e alguns tipos certos de comportamentos, porque eu sempre achava que se eu fizesse algo de errado, a pessoa ia me deixar. E enfim, mas se deixou, tipo, a gente tem que ter essa consciência que se a pessoa te deixou, tudo bem. Só que aqui é uma coisa, aqui é outra. E por muito tempo eu sempre pensei que o problema era eu. Às vezes eu até penso isso, porque eu até li um comentário, né? O vídeo era assim, não sei o que, talvez eu seja o problema. Aí tinha uma pessoa no comentário concordando, falando, até porque sou eu que sempre acabo sozinha. E eu tava refletindo esses dias, porque eu já passei por vários montes de amizades, assim. Tipo, sempre eu me caracterizo como um camaleão social, vamos dizer assim. Que sempre tá andando aqui, tá, cá. E é muito doido isso. E às vezes eu fico me perguntando por que isso acontece. Será que é porque eu vou evoluindo, meus gostos vão evoluindo e talvez eu não bata mais com aquela pessoa, talvez porque a pessoa enjoou de mim. Eu não acho, eu não concordo muito com esse termo enjoar. Pelo menos comigo não acontece, mas de forma geral. Ou só porque afastamentos acontecem, tá tudo bem. Eu acho que todo mundo deveria pensar isso, mas a gente, como ser humano, a gente sempre tem a mania de sempre fantasiar as coisas e pensar essas coisas. E eu tava parando pra pensar o quanto que eu aguentei por muitos anos comportamentos de amizades que eu não falaria, mas que eu ri pra agradar
outra pessoa. Como vocês sabem, eu tenho autismo do tipo 1. E tipo assim, por mais que seja muito difícil, eu passe por muitas dificuldades, eu consigo me virar. Eu consigo me virar, assim, plenamente. Agora meu irmão, ele tem autismo nível 3, do mais alto. E de certa forma, não tenho o que dizer, isso atrapalha a vida dele sim, e vai atrapalhar. Porque ele é não verbal, e tipo, ele é não verbal, ele não é desfraudado completamente. Então é uma coisa que sim, querendo ou não, vai atrapalhar a vida dele. E muitas pessoas hoje em dia são leigas nesse assunto autismo, não sabem muito bem o que é, como lidar com uma pessoa assim. E muitas vezes quando eu tô, tipo, na escola, eu ouço pessoas usando autismo ou outros tipos de transtorno pra se referir aos seus amigos. Eu já fiz isso, tá? Eu tô aqui querendo dizer, mas já fiz isso quando eu era menor, mas depois disso eu parei pra refletir e fiquei tipo, nossa, isso é muita babaquice. Você querer usar isso como xingamento, não xingamento, mas zoeira, entendeu? Você tem que ter isso em mente, que não é uma coisa legal você chegar e você, tipo, falar pra pessoa que ela tem autismo e coisa assim, porque você não sabe o quanto que uma pessoa com autismo sofre. Tem uma menina na minha sala, que eu não vou citar nada e tal, ela disse que queria ser autista, e tipo, isso é uma coisa que me doeu profundamente quando eu ouvi aquilo, porque são situações que só quem tá ali presenciando sabe como que é difícil, porque qualquer pessoa que não esteja realmente ali, talvez seja por não é leiguice, ignorância. Eu não gosto dessa palavra ignorância, porque eu não sei, eu não sou dicionário, mas ao meu ver, quando eu digo ignorância, parece ser uma pessoa que não sabe e que não quer aprender. E tanto que tem uma frase lá, e pessoa leiga é uma pessoa que não sabe, e é isso, talvez esteja adepta a aprender, talvez não. Mas eu vejo muitas pessoas na escola com amizades se chamando de apelidos assim, ruins, mandando o outro, coisas assim. E falando bem assim, né? Eu sei que é brincadeira, eu não quero parecer pessoa chata que tipo, ai, não, de verdade, eu não quero. Eu sei que é brincadeira, que as pessoas têm isso, mas mesmo que a pessoa concorde, não deixa de ser errado, porque tem um contexto por trás, não, enfim, coisas assim, né? Eu ouvi um lugar uma vez, se eu não me engano, foi numa palestra de uns estudantes de psicologia que foram na minha escola, que eles estavam falando que Freud falou, mas eu não tenho certeza, então eu não posso assim, confirmar. Mas eles disseram que não existe brincadeira pro cérebro humano, que tudo que você fala é completamente verdadeiro, Do nada a segurança aqui, enfim, completamente verdadeiro. E isso de você dizer que é brincadeira é um mecanismo de defesa pra você se sair bem na situação. Mas não vamos entrar bem nesse mérito. Mas se bem que você vê uns vídeos assim falando eu depois de dizer é zoeira, depois de ter falado a maior verdade do mundo. Há pessoas e pessoas, né? Não tem o que fazer. Mas o que eu tava falando, calma aí, deixa eu lembrar. Ah tá. Sobre você dizer essas coisas assim. Nossa, eu vi Tem pessoas lá na minha escola que ficam fazem ou falam coisas assim não tão normais e falam, ai, desculpa, foi o Tourette. Gente, isso é ridículo. Desculpa ter que vir falar isso, mas isso sim é ridículo, sabe? Porque como eu descobri meu autismo? Eu descobri meu autismo porque eu sempre tive muito tique, assim,
E eu contei a história num vídeo que eu fui na escola do meu irmão, aí a coordenadora viu eu mexendo com a mão e tudo, e falou não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu fui pra uma neuro, foi assim que eu fui parar numa neuro pela primeira vez, e enfim, eu sofria tanto com os tiques constantes que eu não conseguia controlar. Imagina uma pessoa que tem isso o tempo todo, porque eu tinha constante, mas não era o tempo todo. E tipo assim, é ridículo você querer zoar com a dor do outro. Ah, né? Você tá zoando com a dor do outro, a dor da outra pessoa. Não é menos ruim você querer falar, você insultar uma pessoa porque é brincadeira. Você tá insultando um monte de outras pessoas por isso. Eu tenho certeza que você não veria uma pessoa na rua e você falaria pra ela assim, você não faria isso com uma pessoa desconhecida. Então por que você faz isso com seu amigo, que é uma pessoa que você ama? Isso, assim, não faz sentido nenhum pra mim. Eu tô lendo um livro de psicologia que é sobre relações humanas. E agora, né, eu tô no começo, ele tá falando sobre a relação de pais e filhos. Que, por exemplo, você tem o seu filho, a partir do momento que corta ali, ele é um ser humano à parte. Ele não é você. Por que você se vê o direito de fazer o que você quiser com ele? Você, tipo, bater nele na hora que você quiser, fazer tudo que você quiser na hora que você quiser. Sendo que é um indivíduo. É um indivíduo. Muitos pais não levam em consideração. Eu amo mudar a sílaba tônica das palavras do nada. Quantos pais não levam em consideração a opinião dos filhos? Você considera a opinião de uma pessoa estranha, mas não considera o seu próprio filho. Ele também é um indivíduo, ele também é um ser humano. Seu amigo também é ser humano como qualquer outra pessoa. Eu coloco ali na situação. Por que você fala uma coisa dessas pro seu amigo? É uma coisa que deveria ser desnormalizada. Tem uma trend que viralizou, que é, quando eu mostro a minha verdadeira personalidade e as pessoas perguntam se eu tenho autismo. O que personalidade tem a ver com autismo? Isso não tem nada a ver. Autismo é uma condição e não é uma condição de personalidade. Se fosse uma condição de personalidade, teria personalidade no nome, não tem. Transtorno do espectro autista. Não faz sentido nenhum você querer falar, não. Eu até comentei num vídeo desses, porque tava todo mundo... Eu abri os comentários com a esperança de encontrar um comentário que tivesse, tipo assim, defendendo. E eu sei que a pessoa que fez o vídeo não fez por mal, gente. É porque é uma coisa que tá normal. É uma coisa que tá normal, que virou normal e todo mundo faz. E, tipo... É uma coisa que virou normal e é normal, infelizmente. Todo lugar que você vai, você encontra pessoas assim, sendo que você não tem nada a ver autismo e personalidade. Você pode ter autismo e ser uma pessoa inteligente, uma pessoa esforçada, uma pessoa do bem. Você pode ser autista, você pode ter autismo e ser a pessoa mais babaca do mundo. Isso não tem nada a ver. Esse vídeo, ele não tem nem condicionamento, ele não tem nem lógica. Mas as pessoas, elas estão acostumadas a reproduzir tudo que elas veem. Então, talvez uma pessoa tenha achado isso mínimo engraçado, ou talvez essa situação tenha acontecido com ela, e ela falou, vou gravar um vídeo falando sobre isso. Mas por que essa situação aconteceu com ela? Não devia nem ter acontecido. E eu acho engraçado que sempre eu vejo pessoas chamando outras de estranhas, não sei o quê. Estranho, pra mim, estranho é uma pessoa que usa da dor do outro pra fazer piada. Isso pra mim é uma pessoa estranha, uma pessoa anormal, vamos dizer assim, porque vocês assim, de forma geral, até eu às vezes, o ser humano tem mania de julgar o outro, mas e você não é nada estranho, né? Porque assim, pra você querer falar com uma pessoa estranha, você tem que ser completo normal. Tem uma frase no Extraordinário, sabe o filme? Eu acho incrível que fala, se a gente pudesse ler a mente de todo mundo, a gente veria que ninguém é normal. Ninguém é normal pra você querer julgar uma pessoa. Mas você já julga um monte de pessoa e você se acha normal por isso? Você não é normal, você tá indo junto com a manada. Você vê uma pessoa,
fazendo e você se reproduz. Não, calma aí. Você reproduz, você quer ser exatamente igual a ela. Pessoas autênticas e com sua própria personalidade é uma coisa que você não vê direito hoje em dia, porque tudo virou produção em série. Tudo. Pessoas, antes, né, existiam com pessoas, mas eram mais com arte, produtos, assim, inanimados. Hoje em dia com pessoas. Pessoas são todas iguais, falam iguais, andam iguais, se vestem iguais e você vê um padrão, assim. Tem umas pessoas que até zoam, fulano é padrão. É porque eu acho, tipo, meio errado você usar isso. Mas, querendo ou não, é verdade. E não existe né, que é o que as pessoas falam. Existem vários. O mundo é uma panelinha imensa. Esse efeito manada, eu acho que eu já ouvi uma vez, ele não é que não existiria, mas pelo menos na minha opinião, talvez eu esteja falando besteira, não sei, se o ser humano não tivesse isso tanto de se importar com a opinião dos outros, o que os outros vão pensar, o que não sei o que, eu sofro com isso. Se eu queria falar qualquer coisa que eu vou ser hipócrita, mas eu sofro muito com isso. Hoje em dia é bem menos, graças a Deus, hoje em dia é bem menos. Mas ainda assim, eu acredito que todo mundo, um pouco. Eu poderia até adentrar, falar que assim, ir mais fundo ainda, falar umas coisas mais malucas, tipo, se você não se importasse com a opinião dos outros, você iria se roupa na rua, mas é crime, né? Enfim, já tô enlouquecendo aqui. Antes de começar a falar mais besteira e enlouquecer, porque eu tô com sono, não preciso dormir, já tá tarde. Eu gostaria de falar uma situação que aconteceu comigo, sem citar nomes, sem julgar ninguém, apenas contar o que aconteceu. Eu tinha uma amiga, que eu fiz esse ano, assim, né? Simplesmente ela disse que chegou, depois eu confirmei com ela, mas eu vou dizer de forma resumida. Primeiro que o vídeo tá longo, segundo que eu preciso dormir, terceiro que eu já tô... Ela falou que não queria a minha imagem, quer dizer, que não queria a imagem dela associada à minha. Eu achei isso bem estranho, fiquei tipo, ué, o que aconteceu, né? O que eu fiz de errado? Essa informação chegou a mim, até, e eu falei, perguntei pra ela o que aconteceu, não sei o que, queria saber, porque caso eu realmente tenha feito algo de errado, eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu sempre me culpei muito de errar, sempre quis fazer tudo certo, eu me culpo por erros do passado, então, mas agora eu estou me permitindo mais errar, óbvio, tentando não, mas isso acontece, eu tento não me culpar muito por isso, mas você sempre tem que levantar e você falar, tipo, eu vou ser 1% melhor do que eu fui ontem, 1% melhor do que eu fui ontem, 0,5% melhor do que eu fui ontem. Eu sou uma pessoa ruim, ninguém é ruim 100%, mas vamos supor, tente ser meio, 0,000,0,1 menos do que você foi no outro dia, ontem. Tenta sempre buscar ser melhor. Então, cara, eu errei, eu sou ser humano, me permite errar. Errei, me permite errar. O que eu posso fazer pra melhorar? O que eu posso fazer? Eu vi uma palestra uma vez que a pessoa que tava palestrando dizia assim, que pega as pessoas que convivem com você e pergunte o que você mudaria em mim. E você vai ter esse novo aspecto. Minha psicóloga diz que esses comentários, eles podem te ajudar ou não te ajudar. Muitos comentários, eles vêm de forma negativa pra você, uma crítica destrutiva, mas que você pode transformar numa crítica construtiva. E alguns que realmente não funcionam pra nada, a pessoa só tá ali, como é que diz? Descontando o que ela sente dela mesma em você. Então não tem muito o que fazer, segue em frente, mas sempre analisa, faça essa assim, não na hora você vai surtar, você vai chorar, você vai, né, mas depois analisa, vai ser muito bom. Mas enfim, perguntei pra ela
Ela me falou, não sei o que, você grita, você me irrita, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu fiquei meio assim, meio chateada. Ela também falou uns negócios, só que eu não lembro, eu também não vou voltar na mensagem, que assim, eu acho meio desnecessário você ficar remoendo. Chegou até mim que ela tinha falado coisas da minha condição e da minha religião. Mas já que eu não tenho certeza disso, então eu não vou falar. Mas ela disse que o meu jeito irritava ela, tudo. E, tipo assim, óbvio que eu já estava disposta a não continuar a amizade. Mas, assim, até porque era uma coisa da minha personalidade. Mas, se ela estava incomodada, quando a gente entra num relacionamento, seja amoroso ou de amizade, você tem que se moldar, você não tem que deixar de ser quem você é. Mas você tem que se moldar. Por exemplo, a pessoa fala, você fez uma coisa e eu não gostei. Você analisa, faz a análise que eu falei. E você vê, assim, se vale a pena ou não. E eu percebi que naquela situação não valia. Mas eu ainda falei. Ela comentou que... Não sei o que eu falo. É porque aconteceu muita coisa. Mas enfim, tá?Ela falou essas coisas sobre mim. Eu fiquei triste, mas não tinha muito que eu pudesse fazer. E ela falou que ela era nova na escola e ela queria trilhar uma reputação. Mas que reputação é essa? Que eu fiquei pensando comigo mesma, assim, quem você quer impressionar? Fica aí. Eu também muitas vezes quis impressionar todo mundo, mas impressionar quem? Eu não tô querendo muito ir pro lado religioso nesse vídeo, mas eu acho que a única pessoa que a gente realmente tem que fazer força de impressionar é Deus. Eu acho assim, é a minha opinião, vai da crença de cada um, mas por que você vai abrir mão das coisas pelo que os outros vão pensar? Ah, porque você vai sofrer bullying. Dói muito sofrer bullying. Eu já sofri, assim, bullying, não bullying. Já, mas me falaram já algumas coisas. Tem vezes que eu tenho pesadelos até hoje, que as pessoas estão rindo de mim. Sei lá, eu tenho isso. Mas depois vai passando com o tempo, você vai se acostumando. Essa é uma coisa que você não deveria, mas você acaba se acostumando, né? É uma coisa que acontece. Eu entendo que ela estava preocupada com a reputação dela, mas e o que eu estava sentindo agora, né, naquele momento? Ela não levou em consideração os meus sentimentos. Eu fiquei muito chateada com isso, de verdade. Só que aí ela comentou até que ela queria ficar com o menino, alguma coisa assim, e o menino não quis ficar com ela porque ela era minha amiga. Eu não entendi muito bem o motivo disso, mas segundo ela aconteceu. E não tem controle disso, porque acredito que todo mundo comete erros no passado, mas não é uma coisa que você tem que usar para definir ela. Tanto que se essa menina voltasse a ser minha amiga, queresse voltar a ser minha amiga, com o tempo eu ia conseguir pegar confiança nela de novo. Porque as pessoas evoluem, mudam. E de um tempo pra cá, o que eu tenho feito é ser eu mesma. E eu não me arrependo disso. Por muito tempo eu me arrependi. Forcei uma personalidade que não é minha. Só que forçando ou não, eu não agrado todo mundo. Eu não agrado, então por que eu vou tentar agradar? Se fazendo o que eu gosto, fazendo o que eu não gosto, eu não vou agradar. Então por que não fazer o que eu não gosto? Vou fazer o que eu gosto. E ela foi falando. E aí eu perguntei pra ela assim: se eu mudasse tudo que você tá falando que te incomoda, você ainda queria continuar se importando com a sua fama, com o seu status, não sei, tem que ser popular? Ela falou que era nova e querendo ou não queria uma popularidade na escola. Eu perguntei isso. Eu falei que tudo bem,
Tudo bem, eu tô te incomodando, eu mudo por você. Obviamente eu não ia, mas... Obviamente eu não ia, mas... Obviamente eu não ia, mas... Eu queria saber o que ela ia responder. Porque dependendo, talvez alguma coisa mudasse. Ela falou que sim. Ela falou que continuaria se importando. Fica a questão, né? Tudo você precisa escolher. Amizades verdadeiras ou popularidade. Isso aqui ia falar uma coisa muito polêmica aqui, melhor ficar quieta. Você tem que escolher. Você tem que fazer escolhas. E realmente parece que ela conseguiu o que ela queria. E eu fico feliz por ela, de certa forma. Eu falei pra ela que se a opinião dos outros era tão importante pra ela, que ela siga. Que ela siga. E eu falei que eu não ia mais encher o saco dela. E ficou por isso mesmo. Hoje em dia a gente não conversa. E, enfim, eu não falo mais nada dela. Essa situação realmente me tocou. Eu nem falo muito disso. Mas agora que eu tô falando disso, eu lembrei. E eu preciso falar disso com alguém. Porque muitas vezes a gente não tem muito quem conversar. E às vezes a gente só precisa ligar a câmera, né? A gente só precisa ligar o seu celular e falar consigo mesmo. E talvez alguém se identifique com você. Eu desejei tudo de bom pra ela. Eu não consigo lembrar um dia que eu desrespeitei ela ou algo assim. Eu perguntei pra ela. Ela disse que era só o meu jeito que tava irritando ela. Talvez eu tenha feito alguma coisa e ela ficou meio assim de falar. Mas de qualquer forma eu tava disposta a me desculpar. E até hoje eu tô. Caso eu realmente tenha feito alguma coisa. Mas essa situação eu vou falar, cara, eu vou falar pros meus filhos no futuro. Se eu tiver mais de um, não sei. Se eu tiver filhos, não sei, né? Eu espero ter. Mas enfim, nada. Futuro é dos portentes. Mas enfim, vou falar pros meus filhos essa situação. O quanto que aquilo realmente me mostrou. Caramba, a opinião dos outros é tão importante assim. Por quê? Porque muita gente fala, ai, não sei o que, vai pra escola pra estudar. Eu acho que é importante ter amigo. Eu acho que é importante ter amigo. Uma companhia, assim. Mas, cara, por que você usa isso pra definir você? Eu até poderia ter falado essas coisas pra ela, mas eu decidi não levar em frente. Eu decidi deixar quieto e seguir a vida, mas... Gente, pra quê? Eu acho que nessa vida a gente tem muitas opções, né? E escolher a opção de fazer o bem é a melhor que você pode. Você vai errar muito, você vai quebrar a cara. Talvez você se culpe, não tem muito o que fazer. Eu me culpo pelas coisas que eu faço, que eu fiz, que eu faço e que provavelmente eu vou fazer no futuro. Sim, eu tenho ansiedade. Mas é um processo. E eu sei que a gente consegue. A gente consegue junto. É isso, eu só queria contar um pouco das minhas experiências, de como tá sendo e, não sei, muitas vezes a gente só precisa, é o que eu falei, desabafar. Enfim, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, me segue nas minhas outras redes sociais e reflitam, vocês são incríveis. Só pelo fato de vocês estarem vivos, respirando e conversando e assistindo esse vídeo, já faz com que vocês sejam criaturas incríveis. E lembra, a gente é mortal, então faz o que você tem vontade, se divirta, fale aquilo que você tem vontade de falar, que não prejudique você e nem os outros, e nem machuque. Fala pra aquela pessoa que você ama ela, seja intenso, manda mensagem todo dia, também não... Enfim, vocês sabem qual é que é, mas abracem, vivam, tiram fotos, criem momentos. Faça valer a pena. Estudem, aprendam, leiam, assistam vídeos. Sei lá, façam qualquer coisa que façam, que deixem com que vocês fiquem felizes de alguma forma. É isso. Fiquem com Deus. Um beijo. Até o próximo vídeo.
Eu vou deixar, eu acho que eu vou deixar uma votação aberta do próximo. Mas eu não tenho certeza, porque eu já tenho uma ideia em mente. Então, assim, provavelmente eu vou começar. Fique com Deus, tchau. Fiquem com Deus.